Olá a todos! Boa noite! Nós estamos aqui hoje para apresentar uma entrevista feita com o Dr. Johann Lechner em Munique, em dezembro de 2019. Meu nome é Regiane Caniac, eu sou cirurgiã dentista e hoje eu vou apresentar a vocês o Dr. Johann Lechner. Dr. Johann Lechner, ele vai estar presente no nosso congresso no dia 26, às 13 horas, em que ele vai fazer uma entrevista ao vivo, respondendo toda a listagem de perguntas que forem feitas a respeito de FDOD, cavitações ósseas e NICO. E hoje vocês vão conhecer um pouquinho mais aqui do nosso querido doutor. Eu vou mostrar aqui para vocês, hoje é um conteúdo gratuito, eu preciso contar para vocês que eu estive por 2 vezes na Alemanha, aprofundando meus estudos e conhecendo mais sobre as cavitações ósseas. O Dr. Lechner é um dos maiores pesquisadores que existem na atualidade a respeito desse tema, e ele que, a partir dos estudos do Dr. Johann Lechner e do Dr. George Bucco, a respeito dessas alterações ósseas, que surgiu a osteoimunologia maxilomandibular, essa ramificação da medicina integrativa alemã que contempla e aprofunda os estudos das alterações ósseas maxilares que podem afetar tanto o tratamento odontológico quanto a saúde sistêmica dos pacientes. Eu estou compartilhando a minha tela aqui com vocês, deixa eu só ver, tá, acho que ele está em menor. Vamos ver. O Dr. Johann Lechner vai estar fazendo essa entrevista no nosso congresso e hoje eu vou estar passando aqui para vocês um bate-papo, algumas perguntas que eu fiz para ele em Munique. Então, aqui é o consultório do Dr. Lechner lá em Munique, na Alemanha. Se vocês procurarem por Dr. Johann Lechner no ResearchGate, vocês vão ver muita coisa sobre ele. Ele já fez mais de 54 publicações, tem agora, recentemente aqui, essa publicação a respeito do ultrassom transalveolar, que a gente vai estar falando aqui para vocês hoje, um pouquinho mais disso, que é uma forma que ele encontrou para você detectar esses defeitos ósseos que existem na medula óssea da mandíbula e fazendo esse comparativo entre essas unidades de Hounsfield e a expressão do Huntes, que é um importante auxiliar no diagnóstico do cirurgião dentista. E ele tem todas essas publicações a respeito de implantes, de alterações ósseas, aprofundadamente a respeito da quimiocina Huntes e o efeito dela dentro dessas alterações. Então, aqui coloquei só para vocês terem uma ilustração assim do quanto rico é o conteúdo e a produção científica que o Dr. Johann Lechner traz para a gente aqui, né, no mundo todo a respeito desse assunto. Então, tem muita produção. Aqui um pouquinho da história dele, né? Desde novo, ele já tem 75 anos, tem muitos anos de prática odontológica dentro da naturopatia. Lá na Alemanha, a odontologia ela também é uma ramificação médica, então eles têm um aprofundamento assim um pouco maior, e ele sempre buscou essa abordagem, e desde muito cedo ele tem esse relato desses pacientes com alterações sistêmicas e que ele foi verificando essas alterações ósseas. O implantodontista sabe, né, quando você perfura e cai no vazio, se aquilo é somente uma medular muito atrofiada ou muito medular, ou se existe mesmo alguma alteração. Dr. Johann Lechner tem o MindLink, que é uma bifurcação do trabalho dele, em que não somente ele investiga essas alterações histopatológicas, como ele também faz as associações com o pensamento, né? Então, ele tem essas vertentes de estudo, além de desenvolver os equipamentos necessários para os diagnósticos, esse estudo das quimiocinas bem aprofundado e essa relação também com a mente e o pensamento. Aqui vocês estão vendo uma parte do trabalho dele,
né, a respeito da quimiocina rantes, em que, num dos primeiros trabalhos que ele fez, ele logo de cara verificou as citocinas inflamatórias que estão presentes, né, numa alteração óssea, numa cavitação, e ele encontrou uma expressão de rantes extremamente elevada em relação às outras citocinas e quimiocinas inflamatórias. Então, essa passou a ser a constante do trabalho dele, sempre verificando a expressão do rantes. Aqui mais um pouquinho sobre o trabalho do MindLink, né? Conhecer um pouco mais do trabalho dele. Esse é o site dele, em que tem várias informações a respeito tanto da odontologia holística em si, da abordagem que ele tem, a respeito da relação dos meridianos com o corpo e também a respeito das pesquisas. Olá, eu sou Regiane Caniac, eu estou aqui em Munique com o Dr. Lechner e eu vou estar fazendo para ele algumas perguntas sobre FGOG and nickel cavities. Can you localize the FGOG around the nerve? What do you do if the FGOG is above the nerve or surround the nerve? Or how I do the surgery without doing any injury? Just clean it, yeah, with a sharp spoon, yeah. Okay. But don't use the drill, Okay. yeah, because with a sharp spoon you have good feeling, and always move this sharp spoon in the direction of it, in the line of the nerve, Okay. not just like that. There. Sure. Do you find FGOG between roots or between teeth? Yes. Or, Yes. and in that case, the teeth needs to be removed? Or Yeah, in case you have two root fillings, okay? 1.5 and 1.6. Okay. And both root fillings, the bacteria from both root fillings damaged your bone Okay. and created chronic inflammation, is FGOG. Then basically when you take out the teeth, you also have to clean these septi, Okay. alveolar septi, Okay. the interradicular septi and the intraradicular septi. Inter means the septum between two teeth, and intra means the bone in between of two roots of a lower molar. It happens FGOG in between vital tooth, Yeah. healthy tooth. Yeah. No, not healthy ones. We have root fillings. Okay. Yeah. We need to have Healthy, root fillings. not healthy ones. Okay. No. Not in vital Just in case, teeth, yeah? it don't No. Okay. It's some kind of confusion and between endodontic lesions at all or chronic disease as FGOG. It's not FGOG at all or everything. Could Some also- people it's only the simple lesion of the root. Yeah. FGOG means the degenerative part. Okay. You also might have an osteitis, not an osteomyelitis, Okay. but an osteitis. So quite often the osteitis is the first phase where the FGOG starts, and at the end you have the fatty degeneration. Okay. So at the beginning it's more an inflammation, and at the end it's a degeneration. Okay? But in the inflammatory part is mostly driven by cytokines, TNF-alpha and interleukin-6. The degenerative part is driven only by RANTES.
and TNF alpha and interleukin 6 are very, very low. These are the graphs in my papers. Yeah, I remember you talking about So that. the shift goes away from TNF alpha over to oranges. Okay. Hi, I introduced Rockford here. Interview. Okay, I ask the healing, when I should use the homeopathic Urantis? Always. Because you have a high expression of Rantis, Okay. you grab out the source of Rantis, and so additionally it gives the body the information, stop, Rantis is not important for you. Okay. But if I don't do the surgery, I don't. You can give also Rantis. I can give also Urantis. So you're propelling Beatrice's business. Yeah. I asked her if it's possible to give the patient the runs homeopathics without do the surgery. It's possible. It's possible. How the body is. It's Nobody exactly knows. Somebody for somebody it might be a benefit. For other ones, it might mean they push something up. Is there a way to do homeopathic Urantis in the patients with no surgeries that level of Urantis becomes bad, or always we have a benefit? We made a research. It's published scientifically by BIB. This is the paper from Ilaria Flores. I was on the co-author, and we could see when in certain groups this potency of Rantis, this homeopathic Rantis, is excellent, and in some it doesn't work at all. Okay. So we didn't find out, because you can read the paper, Yeah. so you see I exactly remember that. she talking about Yeah. this. The biggest questions in my colleagues in Brazil is how we can diagnostic the FGOG. The diagnostics, Yeah. this is always a problem. I try to solve this problem by this ultrasound machine. All other things are experience, discussion, I suppose. Yeah, the 3D it's more. than 3D is less. better. Yeah. Okay. Or you take a CT, which is very strong radiation, and measure the Hounsfield units. How? Hounsfield units. That units in the 3D exam. Okay. In my 3D. Normal cone beams don't have that. Yeah, I see. Some have. You X-ray We is can do that. different. We can do it because it's a very expensive one. Oh yeah, it's the best. Cavitation is a process. Cavitation is a process, a biological process. Okay. Okay. So you have several phases. At the very end, you have this fat. Okay. And at the beginning, you have softened spongial bone. It goes from softened spongial bone to this fat. What? So you not always have real fat. Sometimes you have just softened spongial bone. So if your body has the ability to healing yourself, cavitations, Nichols, or FGOG are really irreversible things, or is that a way to body? The problem is the first attempt of the body to heal this wound properly fails. Okay? So there is not a so-called osteoproductive way. It goes to the osteogenic direction. It goes to the adipogenic direction. Okay. And this is due to
limited oxygen supply because, let's say, by our injections, adrenaline, yeah, or by not giving the body enough support, we have an ischemic hypoxic situation. Okay. So the healing of the wound does not go to the osteogenic direction, it goes to the adipogenic direction. And that is not a reversible thing. There's no way The to body reverse this due to this reduced blood flow, yeah, Okay. the self-healing abilities of the body are blocked. Okay. You talking about some trigeminal theory, and you said, I talk about you later. Yeah, it's in in my paper. There are pictures from these opioid receptors. Okay. That's the point. Okay. Rantes is blocking the opioid receptors, and by this process, the conduction of the pain is increased, Oh, goes up. okay. Now, it's not blocked. The pain goes higher when Rantes is blocking the opioid receptors. Okay. I understand. You talk. That's the mechanism. Yeah. Of course, when the nerve is inside an inflamed bone, there is also an inflammation, or a disturbance by contact. But the idea on Rantes are the opioid receptors. Oh, okay. And you talk about the vitamin D receptors. Yeah. Receptors too. What did you talk about this receptor? Yeah, the problem is the bone. Okay, we all know vitamin D is very is a good support for bone growth. Wonderful. But the vitamin D we can intake is only the storage part of vitamin D. It's not the active one. It has to be changed to the active one, vitamin D. This is 1.25 OH. And this active one goes to the receptor and from the receptor into the cell. And there it should be. But now we have a blocked receptor. And so the patient never gets any benefit from its vitamin D. Okay. And the vitamin D receptor is mostly blocked by Epstein-Barr virus, Porphyromonas gingivalis, by Borrelia. Okay. That you did said. So you basically have to treat first the vitamin D receptor. And in lab, they normally only measure the storage part, the 25 OH. And this is a mistake. We measure both 25 and 1.5. And thus, this must be a relationship, a quotient of 1. Everything over 1 means the receptor is blocked. So tell your lab, I want both vitamin D values. Okay. That's very important. And then you can see, oh my God, that's blocked, that's blocked, that's blocked. Okay. We have 80% blocked receptors in our patients. O ultrassom transalveolar, o chamado cavital, ele é capaz de identificar essas alterações ósseas presentes abaixo da cortical. Ele é composto por microsensores que vão dentro e fora da boca e são capazes de fazer essa medição da densidade, dos coeficientes de densidade óssea. E o software consegue verificar em vários níveis as densidades ósseas, tanto da cortical, quanto da medular, quanto da medular mais profunda. E esse software, ele pode fazer essa mensuração de todos os dentes, precisa de um operador treinado para fazer. Esse é o aspecto da captura da densidade óssea, né, com as suas variáveis,
que aquele receptor, né, esférico que vocês viram ali no aparelho captura da boca. Essas imagens mais avermelhadas, elas significam uma pobre densidade óssea, e essas imagens mais brancas e azuladas significam uma região rica. Então, por esses gráficos, você consegue ver a diferença de alteração e densidade. Então, locais em que você precisa ter uma alta densidade, como uma cortical ou como o próprio dente, sempre vão aparecer brancos ou azuis. Mas, a partir disso, em camadas, você consegue verificar ali, que nem nesse caso do dente 16, que você tem uma alteração óssea bem expressiva acontecendo ali. Em algumas regiões em que a radiografia mostra um osso que parece ter uma qualidade legal, pelo ultrassom você consegue detectar essas diferenças. Então, em algumas regiões, você realmente não consegue ter essa certeza olhando somente pela radiografia, e pelo ultrassom ele ajuda. O ultrassom também detecta os tecidos, como o nervo alveolar, as estruturas nobres, né? Elas também são detectadas pelo ultrassom. Então, aqui a gente tem uma região que radiograficamente não parece ter cavitação, mas que, ao ser removido aquele resto radicular ali, você vê essa presença desse tecido gorduroso, e a mensuração desse Huntes, ela sai muito elevada em relação a uma região que não tem essa alteração. Então, são alterações para a gente ver. E como que o ultrassom pode ajudar na implantodontia? Para a implantodontia, como prévio, você consegue saber a qualidade do teu osso. Se você tem um osso de qualidade para você fazer o seu implante, ou se você tem alguma alteração óssea, se você vai cair naquele vazio, e se a gente tem realmente essas alterações adiposas acontecendo. O FDOD é Fat Degenerative Osteolysis in Jawbone. Seria uma osteólise degenerativa gordurosa, vamos traduzir para adipócita, né, no osso, porque muitos desses tecidos, como ele falou, na segunda fase da degeneração, você tem um tecido de aspecto mais gorduroso. Então, aqui são algumas demonstrações de como que esse ultrassom ele verifica essas situações ósseas. Aqui só uma referência, né, que então o trabalho do Dr. Lechner e do Dr. Bucco derivou na osteoimunologia. Então o ICOSIM é o Colégio Internacional de Osteoimunologia Maxilomandibular, que estuda profundamente essas alterações, que vão ser o conteúdo do que vocês vão estar aprofundando no nosso congresso do dia 26. My name is Hans Lechner, and I am very proud and happy to invite you for the first EOCNO Congress, which takes place from 26th and 27th of June. I'm looking forward to see you there. Bye-bye.